Graça e paz vos sejam multiplicadas, irmãos. Amém? Pode sentar. Irmãos, é uma alegria estar esta noite com os irmãos, com a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. E peço que os irmãos abram as suas Bíblias no primeiramente no livro de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, um texto bem conhecido da igreja. Atos 6, versículos de 1 a 7, daqui a pouco vai colocar a apresentação aí. Atos 6, de 1 a 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite, por mais um culto de quarta-feira, onde o Senhor nos traz à Tua casa. E aqui nós temos a certeza, Senhor, da Tua presença. Por isso estamos aqui, por isso chegamos aqui, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te agradecer, Senhor, e para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nos colocamos na total dependência do Espírito Santo. Que o Espírito nos ensine, fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, ao nosso entendimento, dá-nos a compreensão necessária da Tua palavra, Senhor. E principalmente aquilo que nós aprendermos, nós possamos viver e praticar. É assim que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mês de agosto, mês de missões, e é um tema que faz parte da essência da igreja, né? A igreja vive para fazer missão, e o nosso tema é Missão em Atos dos Apóstolos, o tema das quartas temáticas desse ano, e o tema específico desta quarta-feira é atendendo às necessidades espirituais, emocionais e sociais. E eu venho aqui trazer aos irmãos que nós pretendemos nessa noite conhecer a fundamentação bíblica para o exercício da ação social, que também é chamada na Bíblia de socorro aos necessitados, de ministérios de misericórdia, de prática do bem. Nós temos o objetivo também de reconhecer o papel e a importância destas práticas na vida da igreja do Senhor atualmente. E também de incentivar, né, a prática, né, o auxílio, que os irmãos auxiliem os mais necessitados, demonstrando misericórdia e testemunhando do amor de Deus pela humanidade. Eu queria que passasse o slide aí para a gente ver, iniciasse com essa reflexão do pastor Tim Keller, nesse livro, A Igreja Centrada. Ele diz assim: embora o Evangelho seja um conjunto de verdades a serem compreendidas, faltou o plural aí, um conjunto de verdades a serem compreendidas e cridas, não pode permanecer apenas como um conjunto de crenças se ele for crido e compreendido. Não sei se os irmãos entenderam. O Evangelho é um conjunto de crenças. A palavra traz uma série de fundamentos teóricos e de verdades que nós aprendemos, compreendemos e cremos.
Mas se de fato nós cremos naquilo que nós estudamos, ela não pode permanecer simplesmente como uma crença, como uma compreensão, e não pode ser algo que não transborde para a vida, para os atos. A gente tem estudado ética na nossa classe da escola bíblica, e a aula passada bateu, né? A última aula que a gente teve, antes do culto matinal, foi exatamente a ideia de que nós, como cristãos, o que devemos agir? Como devemos agir com relação ao Evangelho e à pobreza? Qual deve ser a nossa atitude? Historicamente, a gente percebe logo, vindo aqui para a passagem de Atos, né, que há uma separação aqui na palavra, por Lucas, né, que escreveu o livro. Ele separa o ministério da diaconia das mesas com o ministério da diaconia da palavra. Os comentaristas demonstram isso, e a gente percebe no versículo 6, no capítulo 6, versículo 3, mas irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, aos quais encarregaremos deste serviço, né? A distribuição das mesas, é a diaconia das mesas. E a diaconia da palavra iria ficar com os apóstolos. Essa separação, irmãos, não tem o condão de dizer que uma ação seria mais importante do que a outra, mas o objetivo aqui, principalmente, foi que não houvesse o desvio para o chamado. Os apóstolos foram chamados para pregar a palavra. E esse era o propósito e a missão principal deles. Eles estavam se desviando dessa função por causa da necessidade que a igreja estava vivenciando naquele momento, né? Mas a gente percebe que a ação social, né, o ministério de misericórdia e a pregação do Evangelho é trazido aqui e nos ensinado. E a igreja muitas vezes cai no extremo, né? Ou separar essas ações, uma dicotomia, ora dando muita importância, ou só importância à diaconia da palavra, ou, de outra maneira, em outras igrejas, dando uma importância exagerada à diaconia das mesas, não havendo uma harmonia, né? A gente percebe que houve desvios no caminho da história, né? O ensino é trazido em Atos, mas durante a história a gente vai perceber que muitos evangélicos fazem essa dicotomia. Por quê? A gente tem um exemplo do pietismo no século XVII, que foi ao extremo de muitas vezes observar o homem somente como uma alma a ser salva, né? Aquele evangelho onde o homem é somente, você prega porque o aspecto espiritual é o mais importante. Porém, anos depois, vem o outro extremo, né? O que a gente conheceu como teologia da libertação, já no final do século XIX, início do século XX, basicamente século XX, e que na igreja evangélica é conhecido muito mais como missão integral, uma desvirtuação, digamos assim. Talvez não há necessidade da gente categorizar a teologia, né, da missão integral. A gente vai entender que isso faz parte do Evangelho, mas essa dicotomia, né, é feita por causa dessa razão histórica e a falta de compreensão de que a salvação demonstrada no Evangelho, ela alcança o homem de uma forma integral. Então, falar em missão integral não está errado, apesar que a gente não define como a missão integral, a teologia da missão integral faz, mas o homem ele é visto integralmente como corpo e como alma, ou espírito. Corpo, alma e espírito, e para quem é tricotomista, corpo, alma e espírito. Mas o homem ele tem essa realidade complexa, e o problema é que muitas vezes a igreja achou de se preocupar unicamente com as atividades espirituais, como a evangelização, e deixando a ideia de que a esfera social ou de ajuda social, o ministério de misericórdia, ficaria a cargo do Estado simplesmente. E por parte da história, as igrejas mais tradicionais, exatamente por quê? Porque houve na história uma forte associação do evangelho social com o liberalismo teológico, que ganhou corpo no final do século XIX e início do século XX. E os evangélicos mais conservadores, para não evitar essa relação entre essa teologia liberal, né, a secularização que entrou dentro da igreja, a gente vê isso, muitas igrejas já afetadas por isso. Então, eles se limitaram às atividades nitidamente de cunho espiritual, né? Essa reação contra o evangelho social e o liberalismo foi um dos fatores que causaram o afastamento
histórico de muitas igrejas evangélicas deixarem de ter uma participação importante e necessária e uma dedicação na área social, nos ministérios de misericórdia. Observamos nesse texto base, que o ministério das mesas, ele não substitui o ministério da palavra, nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. A gente não tem a liberdade de focalizar na evangelização simplesmente da palavra, excluindo o cuidado social, o dever de compaixão para com os necessitados, nem tornar o oposto, o ativismo social, que acontece em muitos lugares, como substituto do evangelismo. A gente precisa definir a relação entre os dois, e essa noite a gente vai discorrer aqui tentando exatamente esclarecer os elementos necessários a essa compreensão da harmonia entre a diaconia da palavra e a diaconia das mesas. Então, cada geração de cristãos deve ter o firme compromisso de basear a sua fé na palavra de Deus, e a reforma nos ensinou isso, A reforma, diz, uma igreja reformada sempre se reformando, sempre voltando e buscando as suas bases nas Sagradas Escrituras. E esse movimento de retorno às Escrituras da reforma, ele não se restringiu somente às questões teológicas, irmãos, divorciadas da realidade prática e da necessidade que as pessoas vivenciavam naquela época, mas buscou responder aquelas questões sociais. Então a gente percebe que a reforma protestante, da qual nós nascemos, e a igreja presbiteriana tem essa raiz reformada, centrada na volta à palavra de Deus, ela manteve uma presente e uma real preocupação com a ação social, sempre manteve. Os protestantes deram uma contribuição adicional nesse campo, com suas novas ênfases teológicas. O reverendo Alderi Matos, ele diz isso: a eliminação da distinção entre clero e leigos, a valorização da vida diária, das atividades humanas em geral, uma nova ética do trabalho, a grande ênfase na educação, contribuíram decisivamente para a melhoria das condições de vida das pessoas ligadas à igreja naquele movimento. Reformadores como Lutero e como Calvino escreveram amplamente sobre esses temas, como pobreza, riqueza, ministérios de misericórdia e ação, as implicações sociais do Evangelho e a atuação do Evangelho nessas realidades. Então, as perspectivas bíblicas que a gente pode encontrar, é uma temática que é tratada em toda a palavra de Deus. E quando a gente fala em missão, a gente observa a missão de Deus, ela inicia em Gênesis. Deus, ele é um Deus missionário. A busca pela restauração do homem e a redenção aconteceu logo depois do pecado. E quando a gente fala em evangelho, o evangelho tem que ser visto da Bíblia inteira. Quando a gente fala em evangelho, não só são os 4 evangelhos de Mateus. A mensagem do evangelho, ela é trazida e é nos ensinada de Gênesis a Apocalipse. Então, tem uns comentaristas que falam: nossa preocupação, o evangelho não é apenas o ABC. O evangelho, ele é de A a Z. Ele é visto na Bíblia completa. Então a temática está no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos profetas, nos livros históricos. A base ética social bíblica, ela provém do caráter de Deus. E nós lemos aqui no livro de Salmos, Eu queria voltar aqui, abram os Salmos que nós lemos, Salmo 138. Salmo 138, 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, eles os conhece de longe. O Senhor é excelso, irmãos. O caráter de Deus, a misericórdia de Deus, ela é a base para que a gente exerça. Nosso Deus, ele é justo e é misericordioso. Isso atenta para os sofredores. Israel era contumazmente, e os escritos, os profetas, a lei, exorta a prática da justiça, da misericórdia, e a gente vai ver isso durante todo, se você for observar, vamos ler Levítico 19. Levítico 19. Vamos ler de 10 a 15. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro,
Eu sou o Senhor vosso Deus. Passamos para o 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo ao pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Essa ética, irmãos, do Antigo Testamento é baseada na generosidade e na solidariedade. Tudo pertence a Deus, irmãos. Toda a criação pertence a Deus. E não é o interesse de Deus que uns tenham muito e outros tenham pouco. De fato, nós sempre vamos ter pobres no nosso meio. A Bíblia ensina isso. Mas essas diferenciações, a discriminação e a desigualdade têm um fruto muito maior do que simplesmente as condições sociais, como se algumas doutrinas, uma teologia baseada em ideologias que existem, né? Não vou aqui, os irmãos devem saber, digam, o contexto social é fruto da relação entre oprimido e opressor. A pobreza, irmãos, a gente viu na classe lá que a pobreza ela é resultado do pecado. Tudo que há de ruim e de mal, e de mazela, e de sofrimento, e de dor, e de discriminação, provém do pecado. Então, Deus não tem o interesse em que haja uns que faltem, que alguém passe necessidade. Os filhos de Deus devem ser bons mordomos das dádivas de Deus, utilizando-se sabiamente e repartindo uns com os outros. No Novo Testamento, a gente vê Cristo e os apóstolos implicitamente trazendo essa mensagem do Antigo Testamento, e a gente percebe, irmãos, que a ética do Novo Testamento ela é mais rigorosa, né? No Sermão do Monte a gente vai observar isso. A ética de Jesus preserva e torna mais exigentes os requisitos da lei e revela a sua intenção mais profunda. Eu queria ler um trecho que eu achei muito interessante, irmãos, muito, muito forte. Depois de ter feito o estudo, eu lendo hoje, eu achei muito interessante a passagem desse livro. A justiça social não é a justiça bíblica. A justiça social propriamente falada e defendida por aí na academia, em alguns outros lugares, a gente percebe, ele diz assim: Deus levantou a igreja para fazer avançar o seu reino de bondade, de luz, de beleza neste mundo caído. Uma das formas mais importantes para isso consiste em comunicar e incorporar as palavras poderosas de Deus que dão vida, conforme registradas nas Escrituras. Palavras como liberdade, amor, compaixão, justiça, e que muitas vezes são desvirtuadas, não só por igrejas, como por várias ideologias e várias outras pessoas no nosso meio. A Bíblia é muito mais do que uma mensagem de salvação, irmãos. Se apeguem a isso. A Bíblia é muito mais do que uma mensagem de salvação, por mais decididamente, por mais vital e importância que essa mensagem de salvação tenha na palavra. Mas ela, irmãos, na verdade, muito mais do que a salvação, ela nos traz uma cosmovisão abrangente que define e modela todos os aspectos da realidade e da existência humana. Aí o autor diz aqui, ela é a história transformadora de Deus, mas diferente de outras cosmovisões, ela é verdadeira. A cosmovisão bíblica, irmãos, é a cosmovisão verdadeira. Tem uma série de cosmovisões que guiam, e todos nós somos guiados por uma cosmovisão, estudamos aqui mesmo sem saber. Mas as outras cosmovisões, irmãos, não levam ou não ensinam a verdade como a cosmovisão bíblica nos traz. Ela está de acordo com a realidade, já que existe de fato, e define para todos os tempos, para todos os povos, o que palavras tais como verdade. Não, o conceito de verdade e a existência de verdade, a gente vai achar na Bíblia o que é a verdade. Os conceitos de amor, de justiça, de igualdade, o que esses conceitos realmente significam e devem ser interpretados pela sociedade, são encontrados na palavra de Deus. Não é a sociologia, não é a antropologia, não é na academia, não é qualquer outro estudo que vai nos ensinar o que esses conceitos significam, principalmente para nós.
A nossa base de conceituação está na palavra de Deus. Essas definições verdadeiras e bíblicas deram origem a outras culturas, especificamente cristãs. Portanto, não é nada desprezível quando a igreja evangélica, intencionalmente ou não, substitui a definição bíblica de uma palavra tão importante como justiça por uma falsificação. Ele traz aqui, irmãos, a ideia, e que a gente vê muito hoje em dia, da palavra, da linguística, daquilo que está sendo ensinado muitas vezes, né, querendo mudar a conceituação e o significado das palavras, porque a palavra vai influenciar o nosso pensamento, e o pensamento vai influenciar as nossas atitudes, e ele fala da importância. Então nós temos que nos ensinar, ou nos voltar para o ensinamento da palavra de Deus. As ideias têm consequências, conforme nos lembramos. Os Guinness, né, dizem assim, eles têm também antecedentes, isto é, elas vêm de algum lugar. A verdadeira definição de justiça tem origem na Bíblia e foi expressamente e historicamente de modo que por esse modo as nações foram abençoadas, né, desde o crente Abraão. Então a gente percebe, irmãos, aqui que, no Novo Testamento tem um texto muito conhecido, irmãos. Quando a gente está falando aqui em atender às necessidades, a gente está falando em justiça e em justiça social. A máxima de João, de Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? A gente tem vários ensinamentos, irmãos, eu não vou ler aqui. A prática do bem, né, ela se estende aos que pertencem à família de Deus, mas os evangelhos também vão estender, e é que essa prática de amor e de servir e de fazer o bem deve ser feita até a quem? Jesus manda amar a quem? Aos inimigos, aqueles que não são da igreja, aqueles que não são irmãos. Esses devem ser alvos do nosso amor. Não é fácil, né? Até os nossos inimigos. Abrange, né? O Novo Testamento ele traz isso. Essas passagens mostram que as motivações dos discípulos de Cristo devem ser a imitação de Deus e a reverência com Ele. Outra motivação fundamental é o amor altruísta, expresso no serviço desinteressado e até mesmo sacrificial. Qual é o versículo que resume o Evangelho na Bíblia? Muito conhecido. João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse versículo ele tem uma referência muito parecida em 1 João 3,16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Assim como Deus nos amou e deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso deve ser tratado no último estudo aqui, as marcas de uma igreja missionária, né? O amor. Muito cedo a igreja sente a necessidade de estruturar essa atividade social, já falando em igreja, a igreja nascente, que é esse texto que nós lemos aqui em Atos, né? As atividades de caridade, elegendo homens para fazer essa atividade, essa função, voltados para esse mistério, aqueles que a tradição considera como os pioneiros, né? Os diáconos. Temos alguns diáconos aqui presentes. E a instituição do diaconato passou a ser um eloquente testemunho de preocupação da igreja com assistência aos necessitados. E nós temos isso aqui na igreja, irmão. Talvez muitos não saibam e não devem saber das atividades sociais e das ações de ajuda que são feitas aqui na igreja, mas os diáconos estão com essa incumbência abençoada de servir às mesas. O apóstolo Paulo também traz essa ênfase, né? E a recomendação que os outros apóstolos dão a Paulo quando ele vai para os gentios, né, é exatamente isso. Cuida da palavra, mas não esquece dos pobres, né? Não deixa de cuidar dos pobres. E eu queria trazer aqui, irmãos, uma diferença dos atos de misericórdia de nós cristãos, porque é algo importante, para os não cristãos, né? Muitas cosmovisões, irmãos, tanto religiosas quanto filosóficas, buscam declarar o bem ao próximo. Não é só o cristianismo que fala isso. Nós temos a verdade, entendemos que a Bíblia é a verdade, mas muitas religiões, ou princípios que são ensinados nas religiões, nem tudo aquilo que é ensinado em algumas religiões é ruim, né? ou é errado. A gente
observa algumas práticas, e esse princípio, né, de atender, de fazer ação social, também é defendido em outras religiões, né? Mas a gente percebe que a nossa compreensão e a nossa cosmovisão está baseada naquela relação criação, queda, redenção e consumação. A nossa cosmovisão e a prática da nossa ação social está dentro desse contexto, né? Segundo a doutrina cristã, o ser humano tem uma dignidade essencial que foi dada a ele à semelhança do Criador. E mesmo a queda com o pecado não nos fez perder essa dignidade, essa semelhança com Deus, né? O objetivo da missão, né, deve ser proporcionar, quando nós trazemos a missão para essa situação de atenção aos necessitados, ao aspecto social, ao aspecto emocional, né? As condições de vidas condignas, né? O suprimento das carências fundamentais no plano material, moradia, alimentação, saúde e tudo mais. Porém, o mais importante, irmãos, é saber que do ponto de vista cristão, a ação social, por si só, ela é incompleta. Ela não é capaz de promover a plena dignidade humana. E é importante a gente trazer isso aqui. Porque as necessidades humanas transcendem a essa necessidade material. Irmãos, o que aquele pobre irmão que está faminto mais necessita, não é só de que a fome dele seja saciada. Também é, como o Tiago ensina, né? Mas ele precisa de uma transformação muito mais profunda. E que só o Evangelho e só a mensagem de salvação pode fazer por ele, né? As pessoas têm carências emocionais e espirituais. Por isso há essa necessidade da gente compreender a importância da evangelização, né, e da ação social como complementares, né? A missão da igreja deve combater os efeitos corruptores do pecado, também ao se dirigir aos opressores, né, aqueles que... A teologia reformada entendeu que o ministro da palavra, aí a gente vai trazer a palavra aqui para os nossos pastores, ou aqueles que ensinam, eles têm uma função profética, a semelhança da função profética do Antigo Testamento. Os pastores que ensinam têm essa função de exortar, né, denunciar a injustiça, como era feito pelos profetas no Antigo Testamento. E falando daquela relação ou da diferença entre as demais religiões, a gente observa, por exemplo, que o Espiritismo, ele mantém obras assistenciais, né, pelo Brasil, e faz bastante isso, e outras religiões também, mas a promoção, né, ou a motivação para o altruísmo é exatamente o egoísmo. Ele está numa ação altruísta, mas visando um bem egoísta, porque aquele benefício que ele está fazendo, a intenção dele é melhorar a si mesmo, é se tornar uma pessoa melhor. E é interessante, segundo o princípio espírita, além dele ajudar a si, ele prejudica o outro. Por que prejudica o outro? Porque, segundo a ideologia ou o princípio espírita, aquele que é pobre, ele fez algo ruim na encarnação passada e precisa sofrer um mal para que ele pague aquilo ali, para que ele melhore, e isso aí vai fazer com que ele tenha uma situação melhor na vida seguinte. Então, segundo o princípio deles, aquela prática de boa ação deles, além de ser egoísta, prejudica o princípio errado, né, que eles defendem, né? A ideia de que na próxima encarnação, né, eles vão ser melhores. O islamismo derrama bilhões de dólares dos sheiks do petróleo pelo terceiro mundo em obras sociais, com o objetivo declarado de fazer adébitos e ganhar visibilidade política. Enquanto isso, a esmagadora das nações islâmicas, ricas, os sheiks bilionários, mas os índices humanos são vexatórios. O índice de desenvolvimento humano são terríveis nas nações islâmicas. E a gente percebe, né, outras cosmovisões na igreja, né, a questão da teologia da missão integral, né, que muitas vezes é rechaçada e é incompreendida por nós, exatamente por muitas vezes trazer uma ligação ideológico-política muito forte, com um viés determinado político. E isso é onde desvirtuou ou se afastou do ensino da palavra de Deus, né? Diz assim, ao contrário da cosmovisão socialista, revolucionária, né, que se aborda, a cosmovisão cristã, ela valoriza a estrutura social que existe
Inclusive, valoriza as autoridades que são constituídas. E diz que as autoridades que são constituídas, elas são constituídas por Deus. E diz que nós, como cristãos, devemos orar por essas autoridades que foram constituídas, né? Está lá em Romanos 13. Nas Escrituras, Deus sempre age e dirige aos poderosos, responsabilizando-os também pelo cuidado, pela necessidade, por fazer justiça, né? A autoridade política, o governante, ele tem que fazer o bem àqueles que são necessitados, fazer justiça. E também aquele que anda com injustiça, né, de coibir que essa injustiça ela seja praticada, né? A cosmovisão cristã convoca os cristãos a exercer um papel saneador na sociedade corrompida, né? Qualquer que seja a sua esfera, irmãos, família, vizinhança, igreja, cidade, país, o cristão sabe que tanto como indivíduo, como empresas, como associações, o Senhor dá a oportunidade para que nós façamos diferença e mostremos aquilo, a mudança que o Evangelho de Jesus fez, aquilo que Jesus praticou, nós possamos também praticar. Então eu queria deixar aqui, a gente deixa bem claro, a beneficência cristã não é um ato emocional, simplesmente por pena, por bondade, mas é uma decisão fundamentada exatamente no caráter de Deus, na beneficência divina. As boas intenções não garantem, interessante, que o resultado seja melhor. Como os bons mordomos do Senhor, nós devemos sempre ser sábios ao fazer o bem, né? Então, mesmo a bondade que é praticada, ela tem que ser praticada com sabedoria. E preste atenção nisso, o apóstolo Paulo ensina que essa mordomia, ao determinar as prioridades e critérios, e é algo que a gente precisa aprender aqui esta noite, que a palavra nos traz também uma responsabilidade. Depois os irmãos leiam 1 Timóteo 5, né, de 3 a 16, Gálatas 6, 10 e 2 Tessalonicenses. A gente vai observar nessas passagens que, primeiro, os irmãos cujas famílias podem socorrer os seus familiares não devem fazer com que esse encargo fique sobre a igreja. Então a gente deve entender, a igreja tem um papel relevante, deve fazer, mas se nós estamos aqui na igreja, irmãos, e tem parentes nossos que passam necessidade, dentro da igreja ou fora, a obrigação, antes da igreja, é nossa. Atender e socorrer aos nossos familiares. E é triste a gente ver por aí na sociedade, uns membros, alguém da família com tanto dinheiro, e outros da família sem nenhum dinheiro, muitas vezes passando necessidade, e muitas vezes cristãos. Nominais, não sei, mas que vivem dessa forma. Também nós temos que saber que os necessitados da igreja devem ser ajudados primeiro. Primeiro os da família, e as pessoas da família devem ser ajudadas. Segundo, os necessitados da igreja. É o que a junta diaconal faz prioritariamente, ajudar aqueles que são do corpo de Cristo, crentes como nós, mas também fora da igreja, os incrédulos, na hora da evangelização, da pregação do Evangelho, né? Como Tiago ensina lá, em Tiago 2, os irmãos podem olhar, ele diz, eu não posso simplesmente dizer, olha, Deus abençoe, não tenha mais fome, que Deus abençoe, e você vê aquele irmão faminto e você não leva o pão para ele. Nós temos essa responsabilidade, e interessante, irmãos, o auxílio não deve promover a preguiça de quem pode trabalhar. E a gente falava disso na classe, né? A gente tem que ter sabedoria, né, para quem a gente vai estar ajudando e servindo, né? Assim, diz assim, o mero assistencialismo, que apenas oferece o serviço, oferece o necessário à subsistência, considerando a pessoa carente uma vítima das circunstâncias, sem potencial para nada além de ser carregado pela sociedade, é um desvio do ideal bíblico, pois ignora que a natureza humana se realiza somente no uso de suas capacidades para desenvolver a criação. A verdadeira ação social, o verdadeiro ministério de misericórdia cristã, ele não se acomoda com dar esmola, com dar um trocado, ou simplesmente dar uma cesta básica. Claro que deve fazer isso também. Deve dar uma cesta básica a quem tem fome. Mas a gente também tem que entender que a parte da missão da igreja ela visa a restauração da pessoa na sociedade, estimulando-a a honrar a imagem do Criador, mostrando a ela que ela é portadora dessa imagem.
e dando oportunidade a essa pessoa, muitas vezes, de refazer a sua vida. É ensinando um ofício, é dando a oportunidade dela aprender. Né? Aquele ditado popular, não é interessante só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Mas essa ideia de que simplesmente a gente chegar e ajudar, e eu vou trazer para uma realidade aqui nossa, muitas vezes, irmãos, aquela esmola que a gente dá na esquina para a pessoa que está pedindo, ela prejudica, infelizmente. A gente está mantendo aquela pessoa naquela situação. Quando a gente estuda, né, e percebe nesse meio social, quando eu estava na Comissão de Direitos Humanos, eu vivi um pouco isso, né, a ideia de que pessoas na rua, né, simplesmente porque são sustentadas e mantidas com essas esmolas, e mantém a pessoa naquela condição, naquela situação. Então, já partindo para a conclusão, irmãos, a base da missão da igreja, ela está, né, em Marcos, né, logo no primeiro slide, assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e fazeis discípulos de todas as nações, lá em Mateus 18, fazendo discípulos, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, esse é o chamado. Mas antes disso, irmãos, a gente observa que a missão da igreja, ela se fundamenta, e eu queria que a gente fosse para Lucas 4 agora, para a gente entender a missão de Jesus, e a gente encerrar com duas passagens. Lucas 4, a partir do 17. Lucas 4, a partir do 17. Eu queria que a gente lesse todo mundo junto, toda a igreja. A gente vai ler do 17 até o 21. Leamos. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa é a missão de Jesus, irmãos. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, pobres de espírito de fato, pobres na natureza pecaminosa, mas os pobres carentes e necessitados também. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, né, aos doentes. Jesus, onde ele chegava, irmãos, ele pregava o evangelho, mas ele mudava a realidade daquela pessoa. Onde Jesus ele chegava, ele curava. Onde Jesus chegava, ele alimentava, como ele fez milagres de multiplicação dos pães. Então nós somos chamados a seguir esse exemplo. Nós devemos agir em favor do necessitado, já partindo para a conclusão, para manifestar o caráter do Deus gracioso. Podemos atender pequenas necessidades ao nosso alcance, mas com uma visão mais ampla e maior organização, a gente pode encontrar soluções mais definitivas e sábias. A gente pode, irmãos, resolver questões pontuais e pequenas, mas se nós nos organizarmos e juntos, a gente pode encontrar soluções maiores, definitivas e sábias, que capacitem o necessitado a prover para si e prover a sua família dignamente. Esse tipo de ação não substitui nem atrapalha a evangelização. Ambas têm um lugar devido na igreja, de glorificar o nome do Senhor, e expressam a multiforme graça de Deus. João 10:10, a parte B, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Evangelho e Jesus vem para nos dar vida, e vida abundante. Não é vida pequena. Então, nesse ponto, não é que a gente vá atender a teologia da prosperidade, mas Deus quer que a gente prospere, principalmente na área espiritual. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu queria trazer a aplicação agora, e queria que você pensasse o seguinte: há alguma injustiça, ou algum injustiçado, alguma necessidade perto da sua igreja, ou perto da sua
residência, ou perto da sua casa. Como é que você pode agir para tentar resolver essa situação, para mudar essa realidade? Como é que você pode envolver outros irmãos ou a igreja para mudar essa realidade? Como deve ser, irmãos, o nosso agir como cristão? Que a gente pregue o Evangelho, irmãos, e pregue a palavra da salvação, mas que saiba que esse Evangelho necessariamente vai levar a uma transformação da vida da pessoa por completo, em todas as suas esferas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.